linha de 5 complicou bastante, estava marcando bem, estava bem organizada. Só que o que se espera do Zubeldia é que ele encontre uma alternativa para o São Paulo quando tem uma defesa assim pela frente. A gente está falando de um estadual ainda, né? E eu acho que às vezes falta esse recurso. Ele coloca às vezes o Ferreirinha, né? Às vezes ele tenta no Éric essa alternativa. São dois jogadores que não estão conseguindo dar essa alternativa tática para o Zubeldia. E eu acho ainda que o São Paulo tem uma inconsistência muito grande da gente ver jogos espetaculares como foi contra o Corinthians e outros jogos em que ele é muito pobre, muito sem inspiração. Eu acho que isso é algo que o Zubeldia precisa trabalhar no São Paulo. O São Paulo é uma equipe que se desconecta muito facilmente do jogo. Ok, é início de ano, só que eu já vejo isso do São Paulo desde o ano passado. Termos de concentração, termos de concentração, de aplicação sem a bola, por exemplo. Isso, se a gente pegar o São Paulo da Copa do Brasil de 23, venceu aquela Copa do Brasil, abriu mão do Brasileirão. Ok, porque não tinha mais o que disputar no Brasileiro, era uma equipe que decaiu demais. Essa era a desculpa do momento. Só que o ano passado a gente também viu isso. São Paulo jogou muito na Libertadores até as oitavas. Quando caiu das oitavas, no Brasileirão, passou-se lá demais. E é um elenco que tem recurso, é um elenco para fazer um futebol convincente por 90 minutos do jogo. Então, se essa equipe está se desconectando por alguma razão, sem a bola não consegue ser aplicada da mesma maneira, eu acho que vai sofrer. Pensando lá na frente, minha preocupação no Campeonato Paulista, pensando lá na frente para o São Paulo. O Zubeldia tem que trabalhar isso. É um quarteto muito ofensivo, com muita qualidade quando tem a bola no pé. Quando está concentrado, faz jogadas interessantes acontecerem, mas é um time que deixa espaço entre a linha de defesa e os volantes, entre os volantes e esse quarteto. Para manter compactação é a aplicação sem a bola. E aí eu acho que parte da cobrança do treinador. O Caleri disse que não tem desculpa não vencer a Inter de Limeira tendo um jogador a mais. E eu não vou trazer desculpa não, só vou trazer um dado. É o primeiro jogo dos titulares, o São Paulo com time titular, que ele não vence na temporada. Quando você olha a lista de jogos do São Paulo, ele estreia contra o Botafogo, 0-0, o São Paulo estava com time reserva. Depois o São Paulo ganha do Guarani 1-0, estava com o time titular o São Paulo. Aí derrota o Corinthians, como bem em asterisco são jogos com time titular. E como bem disse o Eric, numa das melhores atuações, inclusive individuais, né? O que o Lucas jogou nesse dia foi uma barbaridade. O Oscar jogou bem. O Oscar jogou muito bem também e derrotou o Corinthians 3-1. Perdeu da Portuguesa com o time... Aliás, ganhou da Portuguesa com o time reserva. Aí derrotou o Santos com o time titular. Os dois clássicos que fez, ganhou. Não, perdeu pro Santos. Perdeu pro Santos. Perdeu pro Santos. Tá errado, perdão. 3-1 de virada, né? Isso, um sábado à noite na Vila Belmiro, a gente pede desculpas, ele tá errado. Aí esse estava com o titular, esse foi o único que perdeu. Então, perdeu com o time titular. Aí derrotou, tá invertida. Vamos tirar do ar essa informação? Por favor, vamos tirar essa tela do ar, vamos corrigir e a gente refaz. Então, perdeu do Santos, eu refaço meu comentário, né? Me baseei aqui nos dados da tela, eu que estava errado, peço perdão. Vamos chamar agora o que disse o Zubeldia depois do jogo de ontem no Mané Garrincha. Todo parte del proceso, todo parte de que no va a salir todo bien hoy. Porque estamos en un periodo de preparación, estamos en un periodo donde, a pesar de que yo vengo del año pasado, hay jugadores que están nuevos, son nuevos. Los 3 cambios que hice son jugadores nuevos, uno de refuerzo, Cedric, y 2 juveniles. Pero está bien que entren ahora y que tengan la presión de primera división. Porque estos son los partidos en donde te van fogueando para que cuando empiecen las instancias finales del Paulista y empiece el Brasilerao, empiece la Libertadores, empiece la Copa Brasil, donde te van a exigir llegar a instancias finales, estemos todos lo mais preparados possível. Agora, corretamente. É o segundo jogo no ano que com o time titular o São Paulo não vence. Né? Bota desde a primeira tela, por favor, produção, para a gente passar a informação correta do começo ao fim. Então o São Paulo, com o time reserva, empatou com o Botafogo. Com o time titular, derrotou o Guarani. Titular, derrotou o Corinthians. Com o time reserva, ganhou da Portuguesa, time misto. Aí o São Paulo, com o time titular, perdeu do Santos num sábado à noite na Vila Belmiro, 3-1. Depois o São Paulo, com o time titular, derrotou o Mirassol 4-1, time de Série A. No sábado, com o time reserva, perdeu do Bragantino, tendo um jogador a mais também. E isso repetiu ontem com um jogador a mais e empatou com o Inter de Limeira. Ainda que tenha a derrota para o Santos, não acho que são resultados ruins. Assim, Não são resultados ruins. Tá no pacote. Tá no pacote. Sim, tá no pacote. Mas perdeu do Bragantino, é um time de Série A. E na casa do Bragantino... O problema é que teve um jogador expulso no primeiro tempo. Mas assim, tudo bem, é ruim isso, é ruim, mas
o início de temporada, se Sim, você sim. for olhar o todo, não é para você gerar uma crise, por exemplo, eu acho. Né? Jogador Agora, se novo você- chegando, um Oscar, Exato. você tentando Se você puxar de acertar, trás, né? como disse o Rizek, aí tem que ver outras coisas. A relação do Zubeldia, se a diretoria gosta ou não gosta dele. Aí é uma outra questão. Agora, em termos de resultado, tá tudo dentro da normalidade, Acho eu que acho. são- Com um jogo a menos, é líder do seu grupo, está bem encaminhado, né? Para ser o líder do grupo, decidir em casa nas quartas de final contra o Novo Horizontino. Não, assim, não acho que seja uma maravilha. Eu só tenho uma dificuldade desde o ano passado de entender tanta contestação ao trabalho do Zubeldia. Eu tenho dificuldade. Como se São Paulo tivesse um time. São Paulo caiu nos pênaltis para o campeão da América. São Paulo caiu. Perdeu do Flamengo também na Copa do Brasil, não foi eliminado para o Flamengo? Então, se ele foi eliminado só para campeões Não, nas Palmeiras Copas. é que Para o foi, né? Palmeiras. Não, o verdade. Palmeiras é que foi pro Flamengo Pro e pro Botafogo. Verdade. Né? São Paulo caiu na Copa do Brasil, não lembro, mas na Libertadores caiu para o Botafogo. Campeonato Brasileiro Foi pro Galo. foi pro Galo. Foi pro Galo, Foi pro exato. Galo, sim. Foi pro Galo, já, Foi pro Galo, semifinal. Semifinal. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, caiu. Eu acho que foi um ano ok, não foi maravilhoso, não foi ruim. E esse ano eu espero mais, porque o Zubeldia trabalha desde o começo da pré-temporada, mas ele já começa o ano com muita Foi nas contestação. quartas. É porque, São Paulo caiu nas pelo que quartas, O Galo e apresenta. Vasco foi a semifinal, É pelo que apresenta. Perde de 1-0 no Morumbi e empata na empata Arena lá. MRV. Eu acho que é pelo que apresenta o São Paulo. Assim, no clássico contra o Santos, por exemplo, foi exatamente isso. Competiu por 30 minutos no primeiro tempo. Depois já era um time displicente. Ok, início de temporada, a gente coloca nesse contexto. Só que o ano passado também havia momentos do São Paulo assim ao longo do jogo. Os gols que o Santos fez, uma marcação distante para poder impedir a finalização, sabe? Alguns lances. E não era a reta final de jogo, a gente não está falando de gol lá nos 50 do segundo tempo. Então, eu acho que em cima disso é que o Zubeldia é cobrado bastante. Claro, talvez a expectativa do São Paulo dar show, aí eu acho que a expectativa está um pouco fora da realidade. Mas é um bom time, acho que o São Paulo ele tem um time, tem elenco para competir por títulos no Campeonato Brasileiro, mas vai depender de uma aplicação e de uma regularidade de desempenho. Eu acho que é isso que pega. Um jogo o São Paulo joga muito bem, no outro já nem tanto assim. Pensando em Brasileirão, se o time não jogar bem todo domingo, né, todo final de semana, todo jogo, ele não está no top 3, top 5 para disputar. O Brasileirão? É. Não, top 3 não tá, mas assim... Você tinha expectativa de que ele estivesse com no esse top elenco, 3? eu acho que ele pode disputar. É? Com esse elenco, acho que dá. Se tem alguém que pode brigar com o Flamengo, na minha opinião, quem mais a gente pode colocar de elenco ali? O Botafogo é uma incógnita, né? Em termos de elenco, a gente vai esperar para ver. No Brasileiro eu não tenho Agora, expectativa de São eu Paulo. acho que se alguém confesso. foge ali de Palmeiras e Flamengo, hoje com o elenco que tem, é um São Paulo para disputar. Mas aí precisa sim, jogar na ponta dos cascos todo o jogo. Falar em elenco, acaba de sair a escalação do Real Madrid, é exatamente aquela que a gente tinha colocado na sua tela. Então o Real Madrid vai de Courtois, vai de Valverde na lateral. Beleza? Rapaziada, vamos agora falar um pouquinho do jogo ali de ontem e também do público, que é o seguinte, o público de ontem jogar em Brasília, né, teve o menor em 6 anos, em quase 6 anos na verdade. Vamos aqui com a matéria do GE, mas antes se inscreve no canal, já ativa o sininho e também deixa seu like e agora bora pro vídeo. Olha só, a informação é do GE, ó. Jogo em Brasília é o de menor público do São Paulo em quase 6 anos. Vamos ver quantas pessoas, ó. Teve 10.060 pagantes. O estádio foi Mané Garrincha, né? O estádio é bom, rapaziada, é bom, só que o público ali não compareceu em massa, igual geralmente comparecem. O jogo em Brasília teve renda de 654.519, o que fez com que o ticket médio fosse o maior do ano em jogos do São Paulo, R$ 65,6. O clássico contra o Corinthians, né, no dia 26 de janeiro, teve um ticket médio de 60,75 centavos. Então, R$ 60,75. Jogar em Brasília, pessoal, pode até fazer sentido financeiramente. Mas quando a gente olha pro futebol, né, fica claro que não funciona. Público pequeno, atmosfera fria e um empate sem graça contra o Inter de Limeira. O São Paulo sempre teve a força da torcida como um diferencial e mandar jogo longe de casa tira esse fator, né, do time. Além disso, o ingressos caro afastou ainda mais os torcedores. Cobrar mais de R$65, né, em um jogo contra a Inter de Limeira não faz sentido, especialmente fora de casa e fora de São Paulo, rapaziada, especialmente. Onde o público não é o mesmo no Morumbi. O estádio é um resultado, pessoal. Está ali, menor público em quase 6 anos. Era óbvio que isso ia acontecer. O time já não vem jogando bem. E jogar sem pressão da arquibancada facilita ainda mais a vida dos adversários. Contra Corinthians e Juventude, até teve um número melhor de torcedores, mas não dá para comparar com a força que São Paulo
teria em casa. Brasília pode ser um plano B, mas está longe de ser a escolha ideal para o tricolor, rapaziada. Se a diretoria quer continuar com essa ideia, precisa repensar a estratégia, jogos mais atrativos, preços mais acessíveis e um calendário melhor planejado podem ajudar muito mais aí nosso tricolor. Pessoal, então é isso aí, esse é o nosso vídeo de hoje. Se inscreve no canal, já ativa o sino e também deixe seu like.